Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a escolha e delimitação do tema. Então, a escolha do tema é muito importante para o seu trabalho, né? Você não apenas dá um nome para o seu trabalho, mas você define aí o foco da sua pesquisa, o seu objeto de estudo, né? Sobre o que você vai falar, né? Sobre o que você vai investigar. Então, é preciso que ele seja bem definido, e bem delimitado também, para que seja um ótimo tema. Então, tem a imagem aí de um funil, né? É como se a gente fosse afunilando aí, né, esse tema. Então, primeiro você identifica a área de que você quer falar, né? Qual é a área do seu curso, do seu interesse, e aí você identifica um assunto dentro dessa área, vai afunilando. Depois você escolhe um tema dentro desse assunto, porque o assunto é muito amplo, é muito abrangente, então é preciso recortar, tirar um tema dentro desse assunto principal, desse assunto geral. Depois que você escolhe o tema, você vai definir o problema. Qual é o problema que envolve esse tema? O que você quer investigar, na verdade? Né? O que você quer achar uma solução, né? Ou uma resposta? Então, você define o problema e depois define os limites da sua pesquisa. Você vai delimitar, montar a sua delimitação do tema, especificar, né, esse tema para que ele não fique muito amplo, muito geral e você não se perca aí no meio do caminho. Bom, alguns critérios são essenciais quando a gente fala de escolha do tema, né? Então, para escolher um tema, eu preciso levar em consideração alguns critérios, como afinidade. Eu preciso ter afinidade com esse assunto que eu estou tratando. Preciso gostar desse assunto, tá? Porque se eu não gostar, vai ficar difícil de eu elaborar uma pesquisa e estudar sobre um tema que eu não goste. Então, preciso ter afinidade, eu preciso ter interesse, eu preciso me interessar por isso, por esse assunto, por esse tema, ter a curiosidade de investigar o tema. Então, é um tema que eu vou investigar, então eu preciso ter essa curiosidade. Além disso, é preciso que tenha uma inquietação e motivação em buscar uma solução para um determinado problema. Então, todo problema, ele surge de uma inquietação. Então, eu quero investigar um problema, então eu me senti inquieta, motivada a buscar respostas para esse problema. Então, essa motivação, essa inquietação que vai me levar até a resolução desse problema, ou até a tentativa de resolver o problema, né? Ou de buscar uma solução aí. Depois que eu levar em conta essa motivação, descobrir qual é a motivação para buscar essa solução, eu preciso estudar e conhecer bem o tema, eu preciso aprofundar nesse tema, conhecer sobre o assunto que eu vou tratar, levantar referências sobre esse tema. Existem bibliografias sobre o tema, tem muitas bibliografias, tem muitas referências sobre o tema, tem muitos estudos, então é preciso que isso também seja levado em consideração. A relevância do tema, ela precisa observar também, e a contribuição. Qual a importância do seu tema? Por que pesquisar essa questão, esse assunto? Quem serão as pessoas que se beneficiarão com essa pesquisa? Qual a contribuição social que o seu trabalho vai trazer para a sociedade, no campo acadêmico e científico? Então, é preciso pensar aí nesses critérios no momento em que vocês forem escolher o tema de vocês. Depois disso, escolhido o tema, é preciso delimitar esse tema agora. Tá? O que é delimitar? Estabelecer limites. É você especificar. Você não consegue falar de um assunto muito amplo, né? Por exemplo, eu vou falar sobre a violência. Como é que eu vou conseguir fazer um trabalho sobre a violência? A violência, existem vários tipos de violência. Então, eu preciso delimitar, especificar de qual violência eu vou tratar, se é violência física, sexual, psicológica, emocional. E aí agora eu vou falar dessa violência, desse tipo de violência, e também escolher uma faixa etária, né? Eu vou delimitando cada vez mais. Lembra do funil? Então você vai afunilando aí, né, o seu assunto, o seu tema que você quer tratar, para você buscar o seu objeto de pesquisa aí. Então, delimitar e estabelecer esses limites, é recortar um aspecto dentro de um assunto amplo. Então, eu recorto, né, um tema dentro de um assunto geral. Então, se eu vou falar sobre violência,
é um assunto geral. Que tipo de violência eu vou dizer? Então, eu vou fazer um recorte. Violência doméstica. Eu vou falar sobre a violência doméstica. Já recortei bastante. Agora, eu posso recortar ainda mais. Eu posso especificar cada vez mais, porque a violência doméstica também tem vários aspectos. Será que eu vou conseguir fazer um trabalho, fazer uma pesquisa que contemple todos os aspectos que estão aí envolvidos nesse tema da violência doméstica? Então, quanto mais delimitado o meu tema, mais fácil será desenvolver essa pesquisa. Então, você pode delimitar aí, né, pelo assunto que você está falando, pelo tempo, né, você pode estabelecer também um tempo que você quer falar, pesquisar, espaço local, né, o objeto de estudo, a região, cidade, grupo de pessoas, a faixa etária que você quer analisar, ou então por sexo também, né? E depois disso que você delimitar aí, você vai considerar responder algumas questões, como onde, em que cidade, município, estado ou país você quer investigar, estudar, quando, em que ano, período ou século, né, você quer observar, como, de que forma, por meio de quê, e o que, sobre o que você quer falar, que esse é o assunto, né? O seu objeto de estudo aí. Então, não necessariamente você vai utilizar essas 4 questões, essas 4 perguntas que você vai responder, mas é importante que tenha parte delas, né? Para você delimitar o seu tema, é importante que você considere pelo menos parte delas, ok? Aqui nós temos um exemplo de delimitação de tema, aí nós temos como área a saúde, né? A área geral. Aí temos como tema a saúde pública e a tentativa de delimitação do tema, gestão do Sistema Único de Saúde. Então, percebe aí o funil? Então, a área, que é a saúde, aí vem afunilando o tema, saúde pública, o assunto, na verdade, né, o assunto, saúde pública, e o tema, gestão do Sistema Único de Saúde. Então, eu tirei aí o tema dentro do assunto, que foi tirado dentro da área. Então, o tema gestão do Sistema Único de Saúde, mas ainda não está delimitado, não está especificado aí, precisa especificar ainda mais, porque existem muitos aspectos envolvidos na gestão do Sistema Único de Saúde. E será que eu vou conseguir falar sobre todos eles? Então, eu preciso que eu especifique ainda mais. A gestão do SUS municipal. Pronto, eu já fiz um recorte maior aí. Então, tem 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então, eu vou falar sobre a gestão do SUS municipal. Eu já especifiquei. Mas será que a gestão do SUS municipal também não traz muitas questões para que eu analise, para que eu pesquise? Será que eu vou dar conta de pesquisar tudo isso? Então, você pode ainda delimitar ainda mais. Você pode especificar aí a gestão do SUS municipal na atenção à saúde primária, né? Existem 3 níveis aí de atenção à saúde, primária, secundária e a terciária. Então, eu vou falar sobre a saúde primária, para delimitar meu campo de pesquisa, para que não fique muito extenso, para que eu não me perca e para que me direcione, né? Eu tenho um foco de pesquisa e que meu trabalho ele seja direcionado, ele seja bem consistente, né? E bem elaborado. Então, é preciso que vocês tenham isso em mente, né? Façam esse recorte, essa delimitação do tema, veja qual é o problema que envolve o tema e vai afunilando aí esse assunto, ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a problematização. Um abraço e até lá.